Teologia do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor e professor Anderson Dias. E nós estamos com mais uma grande aula desse projeto Teologia do Avivamento. Hoje é a nossa 9ª aula. Se prepare, porque hoje tem coisa boa. Acesse o nosso site amigosdoavivamento.com.br. Ligue e participe pelo nosso WhatsApp 011 95901 7043. Muito bem, estamos começando aqui a nossa 9ª aula e hoje nós vamos falar do quê? As obras de Deus. Lembrando que nós estamos na nossa 9ª aula, né? Aqui, nessa grande matéria, a doutrina de Deus. Falta pouco para terminar, hein? Vamos nos concentrar para podermos aí ser muito abençoados e enriquecidos, né? Do conhecimento da palavra. A Bíblia diz que uma nação perece por falta de conhecimento, mas você não vai perecer por causa disso, amém? Nesse momento eu gostaria que nós estivéssemos nos preparando para um momento muito especial do início da nossa aula. Você já sabe o que nós vamos fazer agora, né? Vamos falar com Deus. Pense em Deus nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento queremos pedir perdão de nossos pecados e nossas falhas e pedir a presença do Sagrado Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, onde precisamos de Ti, necessitamos da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça. Libera, Senhor, essa atmosfera para o derramar do Teu Espírito e nos dá sabedoria, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Eu Te agradeço e eu Te louvo por tudo e todos nós, no nome de Jesus. Amém. Se você puder, diga graças a Deus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que a vitória é nossa, né? Vamos lá então, galera. Mas antes, eu sempre tenho que te pedir essa ajuda, né? Nosso canal está em crescimento. Nossa, como é bom isso, né? O YouTube vem nos indicando nas suas playlists aí, através de uma leitura que ele faz do nosso canal, que está em crescimento. Por isso você precisa nos ajudar aí. Como você pode nos ajudar aqui? Primeiro, deixe seu like, é muito importante esse like. Se inscreva no nosso canal, tá bom? E ative as notificações para sempre chegar aí mais um comunicado para você de um vídeo novo. E não esqueça também, de compartilhar para o maior número possível de pessoas. Isso nos ajuda pouco? Não, isso nos ajuda bastante. Então, nos ajude no crescimento aí desse projeto. Eu conto com você. Pode ser? Vamos lá, nossa 9ª aula. Repetindo que hoje nós vamos falar das grandes obras de Deus, ok? Nossa matéria é a matéria de a doutrina de Deus, que é o nosso eterno Criador e sustentador de tudo. Então Deus permite nós estudarmos a nível de conhecimento. Avança quem conhece. Na 8ª aula, nós falamos da polêmica da palavra trindade, né? Principalmente pelo arianismo, que difundiu muitas religiões aí que não concordam com a trindade, né? Aprendemos que a doutrina da trindade ela consiste dos grandes mistérios da fé cristã. E não se trata de 3 deuses,
tá? São 3 pessoas, mas apenas um Deus. Então nós falamos dos falsos conceitos sobre a Trindade, o que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Falamos do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje, muita atenção, as obras de Deus, né? Você vai aprender aqui sobre as obras realizadas por Deus no passado e em eras que nós nem podíamos imaginar, e era a ação de Deus. Então, nós vamos aprender hoje, tá? Sobre os decretos divinos em geral, a criação em geral, a criação do mundo espiritual, depois a criação do mundo material e a criação do homem. Vamos lá então? Eu quero te ensinar e tenho certeza que você quer aprender. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Vamos começar aqui, né? Os decretos divinos. Vamos falar de um âmbito em geral. No plano divino, existem as obras imanentes em Deus. E o que isso significa? Aquelas que envolvem o seu próprio ser e a Ele, né, exclusivamente pertence. Então é Deus fazendo, realizando, e a Ele pertence esses ofícios de fazer. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Muitas coisas, né? Por isso nós precisamos confiar em Deus. Existe um decreto em relação ao decreto de Deus que diz o seguinte: seu propósito eterno, segundo o conselho de sua própria vontade. Segundo o conselho da sua própria vontade. Então nós vamos entender nessa questão da natureza do decreto divino. Primeiro, o decreto divino, o decreto de Deus, ele é único. Só Deus. Deus depende de Deus e faz por Deus. Segundo ponto, o decreto divino, ele está relacionado com o conhecimento de Deus. É um conhecimento divino. É diferente do conhecimento humano, tá? Nós vamos detalhar isso mais para frente, mas deixa eu colocar esses pontos aqui da natureza em relação ao decreto divino. Terceiro, o decreto divino, ele está relacionado a Deus e ao homem. Importante isso. Quarto e último ponto. O decreto divino, ele tem a ver com a capacidade de Deus operar. Então, é toda uma organização dentro de uma questão do decreto divino. Vocês vão entender um pouco mais por que eu trouxe essa questão na doutrina de Deus, tá? Então, para a gente assimilar melhor o decreto divino, nós vamos caracterizar da seguinte forma, tá? Primeiro, o decreto divino, ele está fundado na sabedoria de Deus, ok? Nós vamos observar, filhos, a questão de um conselho. A palavra conselho, ela sugere a intercomunicação entre as 3 pessoas, a Trindade. Tá? Você vai poder observar aí, anote o texto, em Efésios 1:11. E também Salmos 104, verso 24. Então, esse decreto divino em relação a um conselho é entre a Trindade, entre o próprio Deus. Não é que Deus dependa de coisas exteriores, fora da questão da Trindade, se você assim permite me dizer, que ele não depende de fatores externos, está tudo ali no próprio Deus, tá? Um outro ponto também que nós olhamos aqui das características do decreto divino, ele é eterno, o decreto divino.
Todos os atos de Deus, eles são eternos. Todos. Anote o texto para você analisar isso. Atos capítulo 15, verso 18. Uma outra questão. O decreto divino, ele é eficaz. Tá? O que significa isso? Que Deus tem decretado que as coisas feitas por Ele acontecerão sem dúvida nenhuma. Nada poderá frustrar o propósito de Deus. Então nós temos aí acontecimentos apocalípticos. Vão acontecer, independente do que está se acontecendo. Nada impede de os decretos divinos acontecerem. Vão acontecer. Outra questão. O decreto divino, ele é imutável. Ele é eficaz, porque ele vai acontecer pela sua eficácia, e é imutável. Porque o que significa isso? O homem, ele muda com frequência os seus planos por vários fatores, porém Deus não é homem. É completamente diferente. Você pode observar aí em Jó, capítulo 23, verso 13 e 14. Deixa eu até anotar esse texto aqui que é bem interessante, tá? Jó 23, verso 13 e 14. Uma outra questão do decreto divino. Ele é incondicional e absoluto. Ele não depende de nada. O decreto divino não depende de ninguém a não ser Deus. Tá? Porque Deus não tem o poder, Ele é o poder. Então o decreto divino, ele é incondicional e absoluto. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 2, verso 23. E para terminar essa questão sobre os decretos, né? Observe aqui também, tá? Que o decreto divino, ele é universal. Não é para um local, para um povo. Não é para o povo judeu. Não é para os evangélicos. Ele é universal. Inclui tudo o que há de suceder no mundo. Seja a questão do reino físico, a questão do reino moral, seja o que trata do mal ou o que trata do bem. É universal. Você vai observar lá em Provérbios 16, 33. Ok? E agora eu quero falar para você, nós vamos detalhar um pouco mais e nós vamos falar sobre a criação em geral. Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Então eu falei para vocês um pouco sobre os decretos, os detalhes. Agora vamos falar da criação de uma forma assim em geral, tá? Vamos começar sobre a fé. A fé, vamos colocar da igreja, em relação à criação do mundo, ela se expressa lá no artigo do Credo dos Apóstolos, que nós conhecemos também como a Confissão de Fé Apostólica, que diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Conhece esse termo, né? Então, observamos aqui, na questão do Credo dos Apóstolos, ou você conhece como a Confissão de Fé Apostólica, que Deus, através do seu, por meio, vamos dizer assim, do seu todo suficiente poder, unicamente por ele criou o universo do nada. É fácil clonar hoje, dependendo de alguma coisa. Não foi uma clonagem, Deus criou do nada. A palavra criação,
ela pode ser assim entendida como aquele ato livre de Deus, sem o uso de matéria pré-existente, tá? Então não era uma matéria que existia. Então nós observamos que Deus deu a existência através da sua própria existência. Vamos entender um pouco mais em relação à Bíblia. O que a Bíblia ela fala sobre a criação? Primeira questão, é um ato do Deus Trino. O Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é o autor da criação. Você vai observar lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 1. O Deus Trino criando, façamos, tá? E isto, a questão do Deus que cria, é que vai diferenciar dos ídolos. Um ídolo é um Deus? É, mas quem criou? Nenhum deles, apenas Deus. Você pode observar isso, que Deus ele se distingue dos ídolos, lá em Salmos 96, verso 5. É muito importante você depois ler esses textos, tá? Para você ter a compreensão do que nós estamos dizendo. Então, a participação do Filho, Jesus, na obra da criação, ela aparece lá em João, capítulo 1, verso 3. João 1,3 fala da participação do Filho, que é Jesus, na obra da criação. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele também participa. Você vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2. E para sua análise também, que o Espírito Santo participou da criação, Jó 26, 13. Então, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, o Filho e o Espírito Santo, eles não são meros intermediários, como muitas afirmações teológicas aí colocam. Eles são autores o quê? Independentes, mas unidos com o Pai na criação. Uma outra questão que a Bíblia fala sobre a criação é que é um ato livre de Deus. A Bíblia, nós observamos que ela ensina que Deus criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Era a vontade de Deus. Não foi uma obra do acaso, um acidente, ou ele fez e se arrependeu. Você vê na Bíblia que Deus se arrependeu. E se arrepender-se é entristecer-se, não é? Porque tudo que Deus fez, a Bíblia diz que ele viu que era bom. Então, sobre a questão que foi sua vontade, anote o texto aí, Efésios capítulo 1, verso 11. E também Apocalipse 4, verso 11. Tá? Observe que Deus, ele não depende de nós em nenhum sentido. Mas o Senhor quer que nós o adoremos, mas ele não depende da nossa adoração. O Senhor quer que nós o sirvamos, pastor. Ele não depende da nossa servidão. O Senhor quer que nós façamos a sua vontade. Deus não depende de nós. Nós dependemos de Deus. E eu chamo isso de um dos maiores milagres. O perfeito usando o imperfeito. Forte, né? Terceira questão sobre o que a Bíblia fala da criação. É um ato temporal de Deus. Então nós vamos ver que a Bíblia ela começa com uma declaração que é muito conhecida. Lembra de Gênesis capítulo 1, verso 1? Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós observamos que é um ato temporal de Deus. O mundo, observou aqui, ele teve o quê? Um princípio. Vamos para um segundo texto que fala sobre essa questão da questão temporal de Deus.
Salmos capítulo 90, verso 2. Olha o que diz em Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E só para a gente terminar essa questão do ato temporal de Deus, olha também aí em Salmos 102, verso 25, que diz assim: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são as obras das suas mãos. Muito forte, né? Muito forte. Nós vamos falar agora sobre a criação do mundo espiritual. Anote aí. Vamos aprender com o profeta. Bora lá então. Nós falamos da criação do modo em geral. Vamos detalhar? Vamos começar pela criação do mundo espiritual. Primeiro, Pastor Anderson, sim, os anjos existem? E são eles seres reais, pastor? Ou são seres mitológicos? É um folclore? Segundo a Bíblia, os anjos foram criados por Deus e foram criados como seres especiais, só que seres que têm propósitos. Vamos entender um pouco mais a respeito disso, né? Primeiro, vamos pela Bíblia. Os anjos são seres o que? Criados. Anote 2 textos aí. Neemias capítulo 9, verso 6. Os anjos são criados. E Colossenses capítulo 1, verso 16. Ok? Aqui nós vemos que os anjos são seres criados. A Bíblia, ela não dá muito uma definição em que tempo os anjos foram criados. Mas a Bíblia nos dá a entender que os anjos foram criados por Deus. Isso basta. Nós observamos que os anjos, eles são o quê? Numerosos. Você vai observar em Jó, capítulo 25, verso 3, que os anjos são muitos. Jó 25, 3. Sobre os anjos também você vai observar em Colossenses, capítulo 2, verso 18, que os anjos, eles não devem ser adorados. O homem tem mania de tudo adorar, né? E adorar é prestar um ato de sacrifício, de solenidade maior do que Deus. Tem gente que faz isso com anjos, né? Olhe também em Efésios capítulo 1, verso 20 e 21, que fala que os anjos estão sujeitos a Cristo. Isso mesmo. Então, nesse primeiro ponto da natureza dos anjos, nós observamos que eles foram criados por Deus. Outra questão, os anjos, eles são seres espirituais. Você pode conferir lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 13 e 14, que fala que os anjos são seres espirituais, mas não anula a possibilidade da materialização e a manifestação física, né? E visível ao homem. Um anjo, ele pode se materializar, se manifestar de uma forma física. Isso aconteceu muito na Bíblia. Dentro disso, nós observamos que na teologia há uma palavra que eu vou deixar escrita para você aqui, chamada teofania. Teofania é a palavra de origem grega. Pastor, o que quer dizer teofania? Quer dizer Deus se manifesta. Pastor, o senhor pode dar exemplos disso na Bíblia, que Deus se manifestou através de um anjo? Posso. O que diz lá em Gênesis 16,
verso 7. Vai falar do anjo do Senhor. Anjo com A maiúsculo. É uma teofania. Você vai observar também, deixa-me ver aqui, um texto muito conhecido, Gênesis, capítulo 18, verso 1 e 2. Foi quando os anjos se manifestaram a Abraão. Aqui é uma teofania. Gênesis 32, o verso 24 e o verso 30. Os anjos aparecendo a Jacó, uma teofania. Também em Daniel capítulo 8, verso 15 e 16, fala sobre a teofania. Nós observamos também em 1 Reis 19, versos 5 e 7, em relação a Elias, mais uma teofania. Lembrando que teofania é Deus se manifestando. Deus se manifesta, né? Nós vamos observar também em Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 28, sobre Maria. Também foi uma teofania. E para terminar, Lucas 1:11. Lucas 1:11 fala sobre Zacarias, que um anjo ali apareceu, era uma teofania. Uma outra coisa também sobre uma informação sobre os anjos. Os anjos, eles são seres inteligentes. Anote o texto aí sobre a inteligência dos anjos. 2 Samuel, capítulo 14, verso 17 e verso 20. Diz que eles são sábios. São dotados do quê? De inteligência superior à inteligência do homem. Então eles são superiores. E nós observamos que tanto no Antigo como no Novo Testamento, os anjos se sobressaem, não só como seres poderosos, mas também como seres inteligentes e sábios. Mas mesmo com toda essa grandeza, que os anjos são espirituais e toda essa questão aí, eles têm um propósito, eles não são oniscientes, tá? Eles não sabem tudo, existe uma limitação. A criação e os anjos são criados têm limitação. Uma outra questão sobre os anjos. Os anjos, eles são seres gloriosos. Olha aí em Lucas 9, 26, que eles são seres gloriosos. Então, na função do que são e também do que fazem, nós observamos que eles são seres gloriosos. Porque o que eles são, o que eles fazem e onde eles moram. Os anjos, eles são dotados de dignidade e glória sobre-humana, tá? Eles também são conhecidos como raios a refletir a glória e o esplendor do próprio Deus. Interessante, né? Por isso que os anjos, eles são seres gloriosos. Eles também são, filhos, seres poderosos. Observe lá em Mateus 28, verso 2. Mateus 28, 2 fala que eles são seres poderosos. Eles têm maior poder do que os homens. Mas os anjos não são onipotentes. Eles têm mais sabedoria do que nós, mas não são oniscientes. São mais poderosos do que nós, mas não são onipotentes. Porque a onisciência e a onipotência são atributos especificamente de Deus, tá? Eles são uma espécie de dinamites de Deus. Você vai observar que dinamite destrói, não é isso? Olha o que diz em 2 Reis 19, 35. 2 Reis 19, 35 fala que eles destruíram o exército assírio. Sobre a questão deles serem uma espécie de dinamite, destrói, né? Olha o que diz em Mateus 28, verso 2. Eles participaram da ressurreição de Cristo. São poderosos. Eu vou dar mais 2 textos aqui, tá? Sobre a questão que eles são poderosos.
Atos capítulo 5, verso 19 e 20, eles libertaram Pedro do cárcere, os anjos, porque eles são poderosos. E o último texto dos anjos que são poderosos, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3. Eles vão prender Satanás antes da inauguração do reino milenial de Jesus Cristo. Muito top isso, né? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Vamos aprender com o profeta. Bora lá. Nós falamos da criação de uma forma em geral, né? Para começarmos a detalhar. Falamos no detalhamento da criação do mundo espiritual. E por que não falar da criação do mundo material? Bora! Vamos aprender com o profeta. Vamos lá que eu vou te ensinar. Sobre a criação do mundo material, a gente tem que citar logo de início Gênesis capítulo 1, verso 1. Concorda? Gênesis 1:1 é muito conhecido. E o que diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus os céus e a terra, mundo material. Então lá logo no primeiro versículo de Gênesis, Moisés ele traz em resumo a obra criadora de Deus, porque você sabe que quem fez o livro de Gênesis foi Moisés, né? Escreveu. Nós vamos abrir aqui uma explicação de todos os livros da Bíblia em poucos minutos, tá? Então se prepare que vai entrar esse conteúdo aí que eu vou fazer, tá bom? Relacionado também à teologia do avivamento. Então, que ano foi escrito, quem escreveu, para quem escreveu e 2 principais acontecimentos dos 66 livros. Se prepare que você vai gostar dessa ideia aí, vai ser muito bom e você vai aprender mais, ok? Então Moisés, ele no primeiro versículo ele já fala do resumo da obra criadora de Deus. E isso nós temos como dogma, o que é fundamental da verdadeira religião, acreditar na criação do Deus que cria. Observamos que o mundo, por ele ter sido criado, ele não é eterno. Por quê? Porque ele foi criado. O mundo teve um princípio. Concorda comigo? É só nós examinarmos também aqui, ó. Eu vou deixar para você aqui João capítulo 1, verso 1. O que diz em João 1:1? No princípio era o verbo. E o verbo, olha que interessante, foi novamente, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Não é isso que nós lemos em João 1? Agora compare Gênesis 1:1. No princípio, Deus. No princípio. Então Deus, ele foi o princípio, a causa primária de tudo que existiu. Foi por Deus. Vamos detalhar um pouquinho sobre como foi a semana da recriação. Porque o que eu vou te narrar aqui não é a criação. A criação era uma terra sem forma e vazia. E aí temos a recriação, que são 6 dias, e no 7º Deus descansa. Tá? Moisés também, mais uma vez, obviamente, ele descreve as diferentes fases desta ação divina durante a semana da criação. Como eu disse, um período de 6 dias. 3 dias para a formação dos espaços habitáveis e outros 3 para a obra do povoamento. Vamos observar isso? Teologia do Avivamento. Vamos lá então. Primeiro dia da recriação, que você conhece como criação, né?
Primeiro dia, Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus começa por iluminar o seu campo de ação. Isso dá uma palavra tremenda, né? Vaiomer, né? E aqui a luz, porque não se trabalha no escuro. Tem gente que quer fazer as coisas sem a claridade divina, né? Não tem como você fazer as coisas no escuro. Não se trabalha no escuro, porque sem a luz, que é a condição fundamental de toda obra, isso cientificamente provado, hein? Tudo é confuso quando não tem a luz. Por isso, no primeiro dia, disse Deus: haja luz. No segundo dia, Gênesis capítulo 1, do verso 6 ao 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Isso no segundo dia. Firmamento, ou algumas traduções, a expansão, né, foi a separação da matéria gasosa, do qual viria a surgir o quê? A luz. O que Deus chama de expansão ou céus não significa apenas atmosfera à volta da Terra, mas a grande câmara universal, onde o Sol, a Lua e as estrelas se localizam. Isso foi o segundo dia. O terceiro dia, vamos vir aqui. O terceiro dia está em Gênesis, capítulo 1, do verso 9 ao 13. E o que foi o terceiro dia, pastor, conforme Gênesis 1, do 9 ao 13? O aparecimento da terra firme. Então, aqui está ligado à gravitação, a lei da gravidade. Deus estabeleceu a lei da gravidade. É a questão do globo, tá? E aqui, no terceiro dia, uma coisa paralela, que é um outro trabalho, se vem desenvolvendo também aqui, que é o surgimento das plantas. Você vai ver isso no verso 11 e 12 de Gênesis capítulo 1. No terceiro dia, do aparecimento da terra, que está ligada à gravitação, tinha também o surgimento das plantas. Vamos agora ao quarto dia da criação. O quarto dia fala sobre a organização do sistema solar, que está lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 14 ao 19. Que é a organização do sistema solar. Surge o Sol, surge a Lua, surge as estrelas. A função que nós entendemos aqui do Sol e a Lua, qual é? Controlar o dia e a noite. Ok? Isso em conjunto, né? O Sol, ele regula os dias, ele regula os anos. A Lua, ela regula as semanas e meses. E as estrelas, as estações. Olha que perfeição. Agora, você vem dizer que isso é obra do acaso, conforme o evolucionista acredita? Esse equilíbrio, né? De o Sol regular dias e anos, a Lua regular semanas e meses, e as estrelas, as estações, isso é obra do acaso. Não tem como. Isso quebra muita questão aí das pessoas que são ateus, né? Não tem como. Quinto dia. Vamos aprender com o profeta. Bora, falando sobre a semana da recriação. Quinto dia. O quinto dia está lá em Gênesis, capítulo 1, do verso 20 ao 23, que é o surgimento da fauna marinha. O que é isso, pastor? São os pequenos e os grandes peixes, como também as aves, tá? Todas as variedades de aves também, que são os animais do ar. Então isso foi no quinto dia. E o sexto e último dia da recriação.
O sexto dia foi a criação dos animais terrestres, tá? Então, foi no sexto dia. Os animais que nascem na terra, os animais que vivem na terra. E esses animais do sexto dia, só para vocês verem a diferença do quinto dia, que são os animais do ar. Quem são esses animais que nascem na terra? O gado, os animais domésticos, as feras, os animais selvagens, os répteis, que é aqueles que se arrastam pelo solo. Tudo na questão que se foi criado animais terrestres, ok? Então, nós falamos sobre a questão da criação de uma forma em geral. Depois nós falamos da criação do mundo espiritual, você entendeu? A questão dos anjos, nós falamos bastante. E falamos aqui também da criação do mundo material. E agora eu vou detalhar um pouco mais sobre a complexidade, né? A criação, agora do que? A criação do homem. Bora lá? Teologia do Avivamento. Vamos aprender com o profeta. Bora, vamos lá então. A criação do homem, tá? Nós vamos lá em Gênesis, né, também. Sempre em Gênesis a questão do princípio, da criação de todas as coisas, né? Bereshit bara Elohim, né? Bereshit, princípio. Vamos lá, Gênesis no capítulo 1. Você vai observar o verso 26 e 27. Anote aí, ó. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. E anote aí também, do lado, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Bom, é isso que eu vou me basear. Então vamos lá. A criação do homem, ela foi precedida, isso aqui é importante, hein? Por um solene conselho divino. Conselho, então, depende Deus de fatores externos? Não. Por que é um conselho divino? Porque Gênesis 1, 26, o que diz lá? Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observou aqui o verbo façamos? Então aqui é um solene conselho divino, que nós vamos dizer o conselho divino que? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles. Esse é o conselho divino de Deus. Por isso, façamos, tá? Outra questão. A criação do homem, ela é um ato imediato de Deus. Deus não dependeu de processos, de dificuldades, não. Da criação do homem, aconteceu de uma forma, a criação do homem, ela aconteceu de uma forma imediata. Ao contrário do que se aconteceu na criação dos demais seres. Vamos dar um exemplo? Você vai observar, por exemplo, a diferença da criação dos demais seres, tá? Olha lá em Gênesis 1:11. O homem foi criado de imediato, os outros seres não. Vamos ver o que diz em Gênesis 1:11. Disse Deus: produza a terra relva, a terra produzindo. Ervas, deem semente, etapas. E árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Então, é a criação acontecendo aos poucos. Uma outra citação também, Gênesis 1:20. O que diz em Gênesis 1:20? Disse também Deus: povoem-se as águas, quer dizer, não tinha, as águas apareceram, de enxames de seres viventes. Os seres viventes paralelamente apareceram. E depois, voem as aves sobre a... Tá vendo que é um processo? E para terminar a questão da diferença do homem para as demais criações, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem. Não foi etapas.
Todos os outros seres foram processos e etapas. O homem não. Criou Deus. Pôs o homem. Pronto, existiu. Então o homem, ele é um ato imediato de Deus. E com respeito aos demais seres, os peixes, as aves, as bestas da terra, dos mares, nós vamos ler que Deus criou segundo a sua espécie. Pastor, e que isso quer dizer? Que eles possuem formas típicas próprias de suas espécies. Agora o homem, ele foi criado segundo um tipo divino. Por quê, pastor? Eu vou repetir, Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais na criação. Ok? Vamos falar agora ainda sobre a criação do homem, dos elementos da natureza humana. Agora é Gênesis 2:7. Lembra que eu citei esse texto também no começo? Gênesis 2:7, nós vamos ter a distinção clara entre a origem do corpo e da alma. O corpo, ele foi formado do pó da terra, que era um material já que existia. Porém, na criação do homem, não foi necessário o uso material que existia. Quer dizer que pré-existia, né? Mas a formação de uma nova substância. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. Gênesis 2:7, lembra? A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quero que você anote agora uma coisa sobre esse resumo aqui. Anote aí, pega a caneta, você vai anotar o que eu vou te dizer, essa frase aqui. O que é o homem? Coloque o que é o homem. Aí você vai colocar um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. O que é o homem? É um espírito que tem uma alma dentro de um corpo. Olha que coisa perfeita. O espírito que tem uma alma dentro do corpo. Como é o nome disso? Tricotomia. Anote, porque isso é muito importante. Ok? E nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Tá bom? Eu tenho certeza absoluta que você gostou desta aula de hoje. Não é verdade? Onde nós falamos da criação, do ser divino que é Deus e poderoso, né? Deus não depende de nós, mas nós dependemos de Deus. Teologia do Avivamento. Não esquece desse like abençoado aí para nos ajudar. Compartilhe também. Tá? Nós estamos abrindo um núcleo lá em Guarulhos, São Paulo, lá na Casa de Recuperação Resgatando para Cristo. Os meninos vão estudar lá como um núcleo aí, né? As aulas. Lembrando que você pode estudar a partir de hoje, não tem problema. As aulas vão ao ar no domingo às 10. Só que você pode estudar na segunda, na terça, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando quiser, a hora que quiser, o momento que você achar melhor. Usando apenas um celular e uma internet, não é top? Eu sou o pastor Anderson Dias, esse é o projeto Teologia do Avivamento. Se você não é inscrito aqui, se inscreva. E a próxima aula, a 10ª aula, nós vamos falar: podemos conhecer a Deus? Fui! A vitória é nossa, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.